Graça e paz, irmão e irmã que me assiste nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos aqui nesse momento reunidos para meditarmos na Palavra de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus em mais um domingo. Nós estamos fazendo estudos acerca da carta de Paulo aos Efésios, usando como texto auxiliar a revista Lições Bíblicas da editora CPAD, que eu espero que você possua, porque é a revista que nós temos utilizado nas nossas aulas como apoio nos nossos estudos sobre a carta aos Efésios. Antes de prosseguirmos com a leitura da lição, eu gostaria de ler com os irmãos um texto bíblico, porque nós estamos passando por momentos difíceis. Nós tivemos nessa semana muitas perdas de todas as ordens possíveis. Infelizmente nós conhecemos pessoas que perderam entes queridos, amigos, pessoas que se encontram enfermas de todas as maneiras possíveis. E diante de um cenário onde tanta dor, tanto sofrimento nos acomete, nós temos que nos apegar, como diz lá em Lamentações, trazer à memória que pode nos dar esperança. Por isso eu quero ler com vocês um texto bíblico que é a nossa esperança, que é justamente a promessa, o cumprimento da promessa daquilo que Deus reservou para os que foram salvos em Cristo. Quero que você leia comigo o texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do primeiro versículo até o 7, tá bom? Quero que você acompanhe a leitura juntamente comigo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Que essa palavra, irmão, traga conforto, traga alívio para você. Isso tudo vai passar. Vai chegar um momento em que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, porque nós estaremos com o nosso Deus para todo sempre. E a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você fique com essa palavra em nome de Jesus. O assunto da nossa lição de hoje, da lição de número 5, tem como título: Libertos do pecado
para uma nova vida em Cristo. O texto áureo dessa lição se encontra em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse aí é o nosso texto áureo. E a nossa verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe da nossa lição se encontra em Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 a 10. Então você pode fazer essa leitura em separado e em seguida retornar conosco com a nossa lição. Vamos fazer aqui uma breve oração, irmãos, para que Deus venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, Senhor, juntamente com meu irmão, com a minha irmã que me assiste. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Palavra Santa. Meu Deus, que a Tua Palavra venha ao nosso coração, venha falar conosco, venha nos dar a direção, venha nos vivificar, Senhor. Nós pedimos a Tua iluminação espiritual. Espírito Santo, vem nos iluminar, vem nos dar graça, para que entendamos, possamos viver a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje está com base na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E esse capítulo 2, ele é um capítulo que possui conceitos doutrinários acerca da salvação que são fundamentais para que todo crente possa conhecer. Porque Paulo, nesse texto de Efésios, ele faz uma explicação primorosa de tudo o que acontece com a pessoa no momento que ela é restaurada, no momento em que Deus a vivifica. Então, quando nós tivemos a oportunidade de estudar ainda nos nossos cultos de doutrina, no nosso Ministério Maná Pentecostal, quando nós estudamos sobre esse assunto, capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo lhe dá toda a sequência de fatos, de situações que surgem no momento em que a pessoa ela sai da morte espiritual para a vida espiritual. E como Deus faz esse processo de transição da morte para a vida espiritual. Existe um autor reformado chamado John Stott, que ele faz o seguinte comentário sobre esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Ele diz o seguinte, John Stott: dentro da realidade sombria do mundo atual, Efésios 2, 1 a 10 destaca-se com marcante relevância. Paulo primeiramente sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. É esta combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé, que se constitui no realismo revigorante da Bíblia. Porque o que Paulo faz nesta passagem
é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça. Então, esse é o comentário aí do John Stott falando especificamente sobre o que Paulo trata nesse texto de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Basicamente, irmãos, o apóstolo Paulo queria mostrar para os Efésios, primeiramente, a condição degradante, a condição humilhante, a condição terrível que eles se encontraram antes de conhecerem a Cristo. E Paulo faz questão de deixar claro, justamente para que eles possam entender que assim como foi terrível a situação em que eles estavam antes de conhecer a Cristo, o quão Deus foi maravilhoso. Então, em ter tirado eles dessa situação terrível, então mostrar, explicar essa condição degradante em que tanto os Efésios quanto todos nós estávamos antes de Cristo, é justamente para ressaltar a maravilhosa graça de Deus, a grandiosidade do que Deus fez na nossa vida, para que seu nome seja glorificado. Então, no ponto 1, no tópico 1 da nossa revista, em Algarismo Romano, ele fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Porque esse conceito de morte espiritual, nós precisamos entender, porque justamente quando nós entendemos o conceito de morte espiritual, que nós podemos entender por que a salvação é somente pela graça e não por obras. Então, a morte espiritual, ela é um estado em que a pessoa se encontra separada, afastada de Deus, alheia à vontade de Deus. Essa condição de morte espiritual, ele ressalta o apóstolo Paulo, conforme faz o comentário aqui do autor da revista, no ponto 1, que diz nossa condição anterior. Anterior a quê? Anterior à salvação. Então, antes de nós sermos salvos, nós vivíamos em uma condição. E é essa condição que Paulo fala aqui, que o autor da revista comenta. Então, ele diz assim, ele fala sobre dois termos que o apóstolo Paulo se refere, que diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, a palavra ofensa, ela vem do grego paraptuma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, é aquela pessoa que deliberadamente decide tomar um passo em falso, um desvio do caminho certo. Então a pessoa deliberadamente decide escolher o caminho errado, que é a situação que nós estávamos. E o outro termo que Paulo fala e que o autor da revista também se refere é a palavra grega para pecado, que é armatia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Ou seja, a palavra grega armatia ou armatia significa aquele que erra o alvo, aquele que não atinge o padrão. Então nós estávamos mortos nessas ofensas e nesses pecados. Então esse estado de morte, ele não simplesmente significa uma situação meramente relacionada a ações. Como assim? Não é apenas o fato de eu pecar, de eu cometer um pecado. Porque o pecado não é apenas uma questão de ação, de má conduta, de desvio do caráter. Não, o pecado ele é uma condição de natureza, ele é uma realidade. Então, tem um autor chamado John Piper, que ele faz o seguinte comentário em relação a isso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: o problema do homem caído não é que lhe falte luz, mas que ele odeia a luz e ama as trevas, ou seja, deliberadamente decide viver uma vida afastada, longe de Deus. Que ele fala aqui, ainda dentro do ponto 1, ele diz assim:
tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. É o comentário aqui da revista. Ou seja, esse estado de morte é de separação total de Deus, é de ofensa, é de ira a Deus. Então, é por isso que não se pode dizer que a salvação é por obras. Por quê? Porque alguém que está nesse estado é totalmente avesso a Deus, alheio a Deus. Ele não consegue, por ele mesmo, abandonar essa vida e se voltar para Deus, porque ele está morto. Ou seja, não há vida nele, não há conscientização, não há consciência. Pode até dizer que acredita em Deus, pode até afirmar que tem algum tipo de fé, mas no sentido real, essa pessoa, enquanto ela não passar pela regeneração, pelo processo de salvação, ela está morta. Ela pode até acreditar que Deus existe. Como diz lá o apóstolo Tiago, ele diz assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, é um tipo de fé que não é assim uma fé muito palpável, uma coisa assim, muito útil. Porque essa fé não conduz à salvação. Ele só acredita que Deus existe. Sim, assim como eu acredito que eu existo, que você existe. Não é uma fé que conduz à salvação. Porque esse tipo de fé que conduz à salvação só pode ser dada por Deus. Então, aqui no ponto 2, dentro ainda do tópico 1 da revista, ele fala sobre nossas ofensas e pecados. Que essa má conduta que Paulo se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Regeneração é o ato secreto de Deus, pelo qual ele insufla na pessoa a vida espiritual. É o ato secreto de Deus no qual Deus ele dá a vida espiritual, que é o que a gente chama de nascer de novo. Então, o comentarista aqui na revista, ele fala aquelas situações em que nós andávamos, nós vivíamos pelo fato de nós estarmos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Então, dentro do ponto 2, tem o 2.1, que ele diz assim: segundo o curso deste mundo qual? Desse sistema mundano, em que Paulo, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque nós vivemos num mundo que é dominado por um sistema governado pelo pecado. Então, esse curso desse mundo, Paulo se refere aqui, é o governo pecaminoso, o estado de pecado. Então, ele diz aqui, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época e conforme o sistema mundano hoje. É só os irmãos observarem que antes, aquilo que parecia certo começou a ser visto como errado. E aquilo que antes era defendido como sendo errado, hoje já é visto com naturalidade, com normalidade, sendo aceito como certo, como uma verdade. Então, tudo isso é resultado do mundo decaído, do mundo caído que nós estamos vivendo. Como o apóstolo João fala, o mundo jaz no maligno. Qual mundo? Esse sistema mundano de costumes, de pensamentos, de ideias. Se os irmãos acharem melhor usar o termo cosmovisão, visão de mundo totalmente caída, é isso que direcionava essas pessoas que estavam em estado de morte espiritual, que éramos nós também. Então ele fala sobre o príncipe da potestade do ar. Por que esse príncipe da potestade do ar? Justamente o diabo. Porque o diabo, ele não é o dono do mundo, irmãos, mas ele tem controle sobre as mentes, ele tem controle sobre os sistemas. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o mundo como um sistema caído?
esse sistema caído, ele possui um governante. Quem é esse governante? É o diabo, irmãos. Então, o diabo influencia a mente. O diabo influencia as pessoas que são filhos da desobediência. Ele vai falar mais à frente. Então, esse sistema corrompido, pecaminoso, esse sistema totalmente corrupto, ele é governado pelo diabo. É o príncipe da potestade do ar. Então, a gente tem que ter consciência de que, sim, o diabo está agindo nesse mundo, ele está operando nesse mundo. E a única força que pode resistir ao diabo nesta terra é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele fala sobre a questão de Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, e como o diabo ele age nessa terra, influenciando as mentes daqueles que estão mortos espiritualmente. Então, outra situação que ele fala aqui é que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como assim? Nós, por estarmos mortos em nossas ofensas e pecados, nós fazíamos o que os nossos desejos pediam. Lembra lá o que o apóstolo Tiago fala na sua carta? Ele diz que quando alguém seja tentado, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Antes, pelo contrário, diga que é tentado por quê? Pelas próprias concupiscências. Nós, irmãos, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto não passarmos pelo processo final de glorificação, nós estamos sujeitos aos desejos da nossa carne, às influências das nossas vontades. Nós precisamos nos revestir, como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, nós temos que nos revestir do novo homem e abandonar a velha natureza. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo também fala que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então, dentro de nós existe uma guerra, uma luta espiritual entre fazer a vontade de Deus e obedecer aos nossos desejos carnais. Então, irmão, nós temos que entender que existe em nós uma natureza humana que ela naturalmente se inclina para o mal, se inclina para o pecado. É por isso que nós falamos que o pecado não é apenas uma questão de agir, de ação, de atitude, mas é uma realidade, é uma natureza que existe dentro de nós. E nós só iremos nos livrar desta natureza pecaminosa quando nós passarmos pelo processo de glorificação que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ou seja, quando o que for corruptível se revestir de incorruptibilidade. Quando aquilo que é mortal se revestir do que for imortal. Então, quando esse processo acontecer, aí nós definitivamente não seremos mais influenciados, porque já estaremos completamente libertos dessa natureza pecaminosa. Ele fala aqui no ponto 2.3, que é justamente essa condição. Então, Paulo ele faz questão de mostrar como essa condição ela é horrível, como essa condição é terrível, para quê? Para em seguida mostrar o poder, o tamanho da graça e da misericórdia de Deus e do quanto essa graça ela é imerecida. E Paulo faz essa transição usando a palavra mais de Deus, indicando o quê? Que Deus poderia muito bem não ter feito nada, ter deixado o homem desse jeito mesmo, nesse estado de pecado. Mas não, a Bíblia diz que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, Ele foi lá e tirou o homem dessa condição. Que ele fala aqui no tópico 2 em Algarismo Romano, vivificados pela graça, ou seja, foi o amor,
foi a misericórdia, foi a graça. A Bíblia diz que Deus, o apóstolo Paulo se refere aqui nesse texto, ele foi riquíssimo em misericórdia. Por quê? Porque o estado que nós estávamos antes de Cristo necessitou o emprego de um poder tão grande. O apóstolo Paulo fala que esse poder foi o mesmo poder que agiu em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos. É por isso que Paulo fala, nos vivificou juntamente com Cristo. Por quê? Porque o estado de pecado que nós vivíamos era tão deplorável que somente o poder que ressuscitou a Cristo, que tirou Cristo dos mortos, poderia do mesmo modo nos tirar da morte espiritual. Então ele fala aqui no ponto 1, dentro do tópico 2 de algarismo romano, ele fala assim, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Porque nós éramos filhos da ira, nós éramos alvo da ira de Deus. Nós éramos alvo da ira de Deus, irmãos. E Deus não seria de forma alguma injusto em aplicar sua ira sobre nós, porque nós merecemos, irmãos. A única coisa que nós merecemos é a ira, é a condenação. Mas Deus, olha aí, mas Deus preferiu deliberadamente nos amar e nos resgatar e nos tirar dessa condição de ira. Então ele fala aqui, após constatar a situação da humanidade, estou lendo aqui a revista, tá, irmãos? Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, começando com uma conjunção adversativa. Qual é essa conjunção adversativa? Mais Deus. Então ele fala aqui, mas Deus que é riquíssimo na misericórdia. Então, irmãos, nós estamos escravizados, filhos da desobediência. Fazíamos os desejos da nossa carne, do mundo e do diabo. Não havia esperança, não havia jeito. Mas sabe o que Deus fez? E esse mais indica isso. Olha só o que Deus fez. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Isso tudo está dentro do texto de Efésios. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observa como isso parece muito com alguma coisa, não é verdade? Como que isso parece, irmãos? Isso lembra alguma coisa, não é verdade? O que isso lembra? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Cristo também recebeu vida. Quando ele estava morto aqui na terra, ele recebeu vida. E Deus o ressuscitou. E Deus o fez aceitar nos lugares celestiais. Olha só, irmão. A preciosidade, o valor daquilo que Deus fez conosco, irmãos. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é algo, irmãos, maravilhoso. Isso é algo... É por isso que não é à toa que Paulo dedica todo aquele texto lá no capítulo 1 de exaltação, de glorificação, irmãos. Porque à medida que a gente vai entendendo o que Deus foi fazendo conosco, irmão, não tem outra reação que não seja glorificar e adorar. Então, no ponto 2, dentro ainda do tópico 12, ele fala o seguinte: vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós mortos ainda em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, ele fala isso, ele diz que vede que grande amor que Deus nos amou, pelo fato de Cristo ter se entregue por nós quando nós ainda éramos pecadores, irmãos. Então, nós merecíamos o castigo, a ira, a condenação, o inferno.
E Deus foi lá, com a sublimidade, com a muitíssima riqueza da sua misericórdia, e nos deu vida. Essa graça, irmão, a palavra graça que ele fala, o autor da revista comenta isso, essa palavra graça, ela vem do grego charis, de onde nós temos a nossa palavra carisma. Esse charis, essa graça é favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer isso. Mas Deus decidiu, irmãos. Olha o que Deus fez por nós. Isso tudo dentro ainda do capítulo 2, que nós estamos estudando hoje. Ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela suprema riqueza da sua graça, e em bondade para conosco, ou seja, misericórdia, amor, graça e bondade, tudo. Deus ali agindo em favor de pessoas pecadoras que não mereciam. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Como nós não somos dignos desse amor e dessa graça. Mas Ele foi lá, irmãos, porque Ele quis. E Ele deu o seu Filho, Jesus, para nos trazer salvação. Olha como Deus é bom, irmãos. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Nós estamos doentes. Nós sentimos a perda das pessoas que se foram. E é normal isso, porque nós somos carne, somos seres humanos. Mas olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho da graça, da misericórdia, da riqueza, da bondade do Senhor, de ter nos tirado dessa situação. Isso é para glorificar, para louvar o Senhor. Então ele fala aqui no ponto 3, dentro ainda do tópico 2, exaltados por sua graça. Por que exaltados? Pelo aquilo que eu falei anteriormente. A mesma coisa que Deus fez com Jesus, Ele também fez conosco. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e nos fez aceitar nos lugares celestiais. É isso que o autor da revista lhe fala aqui. Então, o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e esse mesmo poder também fez com que a gente se assentasse nos lugares celestiais, junto com Cristo. Esse poder que Deus dispensou para nos trazer vida. Essa vida, irmãos, ela é muito mais do que apenas o estado de ânimo, o estado de movimento. Como eu estou aqui, olha, eu estou vivo, estou falando com os irmãos. Esse ânimo, esse movimento, não, essa vida, irmãos, é comunhão com Deus, é restauração do relacionamento com Deus, é voltar-se para o Senhor. Então, ao mesmo, a palavra juntamente, como o autor da revista fala, indica isso, que Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Por que Deus fez isso? Para revelar a abundante riqueza da sua graça. Então, esse é o ponto 3. O tópico 3, irmãos, fala sobre a salvação não vem das obras. Irmãos, diante de tudo aquilo que nós estamos estudando até agora, nós podemos afirmar que realmente a salvação não vem por obras. As obras, elas não são para nós obtermos a salvação. As obras, elas são consequência, elas são resultado da salvação que é operada em nós. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque naturalmente, irmãos, isso é um processo natural. No momento em que o crente passa pelo processo da salvação, ele naturalmente é estimulado à prática das obras, que Paulo diz que Deus reservou para que nós fizéssemos. No final ali do versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Então ele fala aqui sobre graça como meio de salvação. A salvação só é conquistada por meio da graça, irmãos. Então a graça, a salvação é com libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira.
e permite que o salvo desfrute das bênçãos espirituais que nós falamos nas aulas anteriores. Então, o que permite o acesso à salvação? A graça. Então, a frase maior que ilustra isso é aquela que Paulo fala: pela graça sois salvos. Então, o único meio de salvação possível é a graça de Deus. Ele fala aqui o comentário sobre Cádiz, né, que eu já mencionei. Agora aqui, irmãos, tem uma questão interessante que eu preciso tratar com os irmãos. Ele fala o seguinte, que é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Irmãos, a gente, por ter o pensamento reformado, nós não concordamos com essa passagem. Por quê? Porque nós acreditamos nos 5 pontos do calvinismo. E um dos pontos do calvinismo é chamado graça irresistível. Então, como é que funciona essa graça irresistível? Vou ler para vocês o comentário do autor Wayne Grudem, que ele fala sobre essa questão de graça. Ele diz o seguinte, que em relação ao termo graça irresistível, ele fala assim, o termo preserva algo de valioso, porque indica que a obra de Deus penetra no nosso coração para produzir uma resposta absolutamente certa, ainda que respondamos voluntariamente. O que significa isso? Que a graça de Deus, ela atua no coração do homem e nele, no homem, produz a fé, produz a salvação. Então, o homem não pode resistir a essa graça. Na feita que Deus ele age no coração, essa ação de Deus produz a regeneração e o chamado eficaz. A resposta do coração do homem é a salvação. Aí alguém pode dizer assim, mas e aí, irmão, aquelas pessoas que são obstinadas, que não querem o evangelho, ou que já foram crentes e hoje não são? É simples, irmãos. É aquilo que nós falamos na aula sobre eleição e predestinação. Elas não foram destinadas para a salvação, nunca foram. É duro falar isso, mas é a verdade, irmãos. Está na Bíblia. Então, aquelas pessoas que Deus destinou para a salvação, Deus opera nelas o chamado para o Evangelho e a regeneração. Então, ele atua ali, e aí, como ele atua no coração do homem, isso de forma voluntária acontece dentro do coração do homem, e aí o homem vai e responde com a fé salvadora. É assim que funciona. Então, por isso que a gente não concorda com esse ponto aí que o autor da revista fala. Então, ele fala aqui no ponto 2 sobre obras como evidência de salvação. Por que evidência? É aquilo que Tiago fala. A fé sem obras é morta. Como assim? Eu só posso saber que uma pessoa salva pela obra. Como diz lá, Jesus mesmo fala lá em Mateus, ele diz assim, que pela árvore se conhecem os frutos. Mas como assim, irmão? O senhor não acabou de dizer que a salvação é pela graça? É, irmão. A graça é o meio de salvação. É a forma que nós temos para chegar à salvação. Mas essa salvação, no momento em que ela se instala no homem, ela opera no homem, ela gera no homem as obras. Então, essas obras, elas são evidências, são sinais da salvação. Não são meio. É aquilo que eu falei. As obras não são para nós obtermos salvação. As obras, elas são sinal de que nós somos salvos. Nós não fazemos obras para nos salvar. Nós fazemos obras porque somos salvos. É isso que nós temos que entender. Amém? Irmãos, peço perdão por a nossa aula ter se estendido um pouco mais, além do normal. Eu espero que, se você chegou até o final desse vídeo, assistiu toda a nossa aula, eu lhe dou os meus mais sinceros parabéns. Deus te abençoe, irmão, porque você realmente se interessou em aprender a palavra de Deus. Deus lhe abençoe se você chegou até aqui. Um excelente domingo, Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer aqui o botão para você se inscrever e também vai aparecer a lista com as nossas outras aulas.
Bom domingo, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.